durante o jogo, né? A gente está vendo aí o momento da substituição, houve uma dúvida ali de quem sairia, né? Se seria o Rodrigo Caio ou não, de acordo com as informações da transmissão. E aí, quando chegou a informação que seria o Gabigol, ele estava se dirigindo ali para a linha lateral e recebeu o segundo amarelo do Wagner Magalhães. Do momento que a placa foi levantada para a saída do Gabigol, foi aproximadamente 35, 37 segundos, um tempo normal. Vale destacar que o Wagner Magalhães, olha só, do momento que a placa é levantada, o árbitro ele fica parado lá no meio do campo, e nesse momento o árbitro tem que ser proativo, ele tem que antecipar as ações, aproximar do jogador, pedir para o jogador sair do campo de jogo, e só apresentar o cartão quando é uma demora assim, excessiva, quando o jogador desrespeita, o jogador não quer sair do campo de jogo. Depois de ele ter feito um grande trabalho durante todo o jogo, eu tenho várias anotações só com elogio, até achei que a minha participação cairia, né? Falei, pô, o árbitro foi tão bem, acho que eu vou cair no troca de passes. Mas no final, faltando 10 segundos, ele jogou a atuação toda fora e expulsou, apresentou o segundo amarelo para o Gabigol, e expulsou o atacante, né, do campo de jogo. E ainda o que é mais grave, o Gabigol está fora da final do campeonato. Então, para mim, faltou bom senso para o Wagner Magalhães, e ele deveria, com a experiência que ele tem, deveria ter administrado assim de uma maneira diferente. Essas substituições no final do jogo é sempre para quebrar o ritmo, é para ganhar tempo. O árbitro tem que agir preventivamente e acrescentar mais um minuto se for necessário. Mas a maneira como ele expulsou o Gabigol, eu discordo completamente e acabou jogando fora aí toda a boa atuação que ele teve no decorrer do jogo, no meu entendimento. PC, que bom que você está aqui com a gente, porque a gente não teve a experiência inteira aqui aberta, né? Enfim, como a transmissão também está sendo diferente, a gente não tinha todos os detalhes. Então, importante colocar todos os pingos nos is. O Gabigol, segundo o PC, e eu assino embaixo aí porque eu confio no PC, foi expulso de forma injusta. Apesar da escolha de sorvete Apesar da escolha de sorvete, né, não ser as melhores. Então foi expulso de forma errônea e o prejuízo é gigantesco, né? O PC está comentando, tira ele da final do jogo 2. O que chamou a atenção, Fred, Fala, Rafa. é que bem ou mal a reta final do jogo tem um erro pesado para o Flamengo, né? E ainda mais pensando na ausência do Gabigol no segundo jogo, mas não há também uma recuperação de tempo, né? A questão dos acréscimos, que me pareceu bem desproporcional com relação ao que foram as paradas no segundo tempo do jogo, não, PC? Concordo com você, Rafa. No primeiro tempo ele acrescentou apenas 1 minuto. Hoje ele foi aquele acréscimo padrão, né? 1 minuto no primeiro tempo e 3 minutos no segundo tempo. Teve essa recomendação por parte do International Board, permitindo que as equipes façam até 5 substituições em 3 momentos do jogo, justamente para amenizar durante toda essa parada que teve durante a pandemia, né? Para amenizar toda essa paralisação aí das equipes, né, durante a pandemia do coronavírus. O árbitro tem que ficar atento, né? Acho que é um benefício para evitar o desgaste e evitar a lesão dos jogadores, essa permissão de substituições. O árbitro tem que ficar atento e contar com o auxílio do quarto árbitro para poder ter o controle desse tempo de paralisação. Então, quando ele concedeu 3 minutos de acréscimo, eu fiz a minha primeira observação negativa aqui. Falei, puxa, foi pouco tempo. E até teve uma reação do Odair e da comissão técnica do Fluminense. Eu falei, pouco tempo, o jogo ficou parado, o Diego Alves recebeu atendimento médico, que é normal, os goleiros agem dessa maneira mesmo, quando o time está ganhando, o Fluminense estava pressionando ali durante o jogo, Diego Alves usou a experiência, recebeu atendimento médico, abaixou a temperatura do jogo. Eu imaginava um segundo tempo de 4 a 5 minutos de acréscimo. Achei 3 muito pouco. E aí ele para o jogo, expulsa o Gabigol, o jogo reinicia e ele termina o jogo. Não acrescentou nem esse tempo que ele julgou que houve uma cera por parte do Gabigol. Então, um procedimento totalmente incorreto por parte da arbitragem, na minha visão. A 4ª expulsão do Gabriel com a camisa do Flamengo. Tem 2 pela Libertadores, uma do Campeonato Brasileiro e agora essa do Campeonato Carioca. E a da Libertadores também, né? Sim, com comemoração sim. no fim do jogo. Não, e eu acho que isso acaba gerando uma marca para o Gabriel, né? Ele tem essa marca da questão dos cartões e isso também, de certa forma, facilita, entre aspas, para o árbitro, né? Porque ele já
Não deveria, né, PC, mas tem aquela predisposição porque sabe do contexto que carrega o jogador. Aluno tipo Felipe do fundão, Melo, sempre Dudu, joga, mano. esses jogadores que carregam esse perfil do cartão amarelo. Fagner, e não comparando os jogadores, mas o perfil de sempre tomar cartão, né? Quantas pessoas nos assistem em casa não eram aquele aluno do fundo da sala que alguém fazia uma confusão, o professor já olhava para ele, não tem conversa, mas o PC está aqui para evitar que isso aconteça. Casão, tem alguma dúvida para tirar com o PC também? Outros comentários sobre decisões de arbitragem desse jogo? Não, aquilo que eu iria falar, o Rafa falou também, e aí eu coloco assim, uma incoerência de decisão, né? Se você decide expulsar o jogador porque ele está demorando, por que você não faz um acréscimo, né? Como o PC falou, ele expulsou o Gabriel, logo depois ele terminou a partida. Então, ele não deveria ter expulsado, se ele não acrescentou, né? Ele ficou incoerente. Porque ele expulsou pelo Gabriel estar perdendo tempo, né, parando o jogo, e depois não acrescentou. Foi uma decisão incoerente, ao meu ver. PC, fala aí do que você achou da confusão também, e de que maneira o árbitro poderia ter atuado, e se foi correto ou não o procedimento dele naquele momento. Não, eu discordo do procedimento. Eu acho assim que o árbitro ele tem várias maneiras de atuar antes de aplicar um cartão. Olha só, a imagem que a gente está vendo aí, ele está parado no centro do campo e esperando tudo acontecer. É o Rodrigo Caio? Não é? E no momento que já tem uma reclamação do tempo de 3 minutos de acréscimo, que a substituição é exatamente para dar uma brecada ali no andamento do jogo, para esfriar esse finalzinho do jogo. Os treinadores, a maioria utiliza desse artifício aí para poder parar o jogo, porque tecnicamente vai influenciar muito pouco na substituição, faltando 10, 20 segundos para acabar o jogo. Mas o árbitro tem que estar atento, e o Wagner é um árbitro experiente, acostumado a grandes jogos, né? Então ele deveria ali ter agido rapidamente, feito contato com o quarto árbitro. É o Rodrigo Caio? Não é. Quem é? O Gabigol? Aproxima do Gabigol, vai lá, Gabigol, vamos lá, colabora, vamos sair do campo. E aí, se o Gabigol não sai, xinga, faz gesto e de repente, de uma maneira excessiva, muito excessiva, fosse contestar a atitude do árbitro, a gente poderia entender o cartão. Eu, particularmente, quero muito ver a súmula, a não ser que a súmula venha desmentir, tenha alguma informação relevante ali, alguma coisa que o Gabigol pode ter falado. Se foi só pelo tempo da substituição, que para mim foi um tempo normal, e ele poderia acrescentar logo após o reinício do jogo, eu discordo completamente da expulsão. Acho que foi muito exagerado. PC, a gente ouviu você, o Casão, enfim, Rafa, Ana, todos falaram dessa incoerência do árbitro encerrar o jogo, né, sem acréscimos, justamente tendo expulsado o Gabriel por ter demorado para sair. E aí rola confusão, o pessoal entra em campo e ele encerra o jogo. Qual deveria ter sido a atitude? Por que ele encerrou na sua visão e na sua experiência de arbitragem? Ele encerrou o jogo naquele momento para, de novo, colocar ali panos quentes, acabou o problema, talvez se eu apitar aqui encerrou-se esse problema, em vez de fato corrigir? Conforme o Casão falou, eu acho que encerrar o jogo, né, logo no reinício, reforça ainda mais a incoerência da expulsão. Porque se é uma expulsão por perda de tempo, por cera do Gabigol, ele deveria, após administrar toda aquela situação de comissão técnica, da turma do deixa disso, e eu acho que administrou bem, porque não teve nenhum outro jogador expulso, né, nem integrante da comissão técnica. Eu acho que a arbitragem administrou bem a questão da confusão, mas ao reiniciar o jogo, ele deveria ter concedido mais um tempo de acréscimo. Faltava ainda uns 20 segundos, quando ele expulsou o Gabigol, poderia sim ter concedido um pouco mais de tempo ali para poder concluir o jogo. E ao encerrar imediatamente, eu acho que aí torna ainda mais incoerente a decisão dele. Muito bem, PC, obrigado, viu? Domingão à tarde aí, contamos com sua análise, ficou mais claro. O Gabigol hoje não foi o mau aluno da turma, inclusive fez uma belíssima jogada no segundo gol. Valeu, abraço, viu? Fica de olho no sorvete aí para próximo jantar, a gente tem Dá uma melhorada aí. Aquela sobremesa de qualidade. Ó, até caiu o sinal ali, travou ali no sorriso. Já temos Jorge Jesus falando, diretor? Vamos lá, vamos ouvir o Mr. Jorge Jesus, venceu a primeira partida dessa decisão
2-1 para o Flamengo e o técnico do Fla fala agora. Bom, é importante ter ganho. Na disputa de um troféu de 2 jogos vamos para o segundo jogo em vantagem. Este jogo foi muito mais bem disputado, mais dividido. A equipa do Fluminense hoje foi uma equipa que quis jogar para ganhar. Foi uma equipa como o Flamengo. Em comparação ao outro jogo, aquilo que estava a dizer, foi um jogo muito mais espetacular e muito mais bem jogado. E mais emotivo. Ganhou o Flamengo. Foi o Flamengo durante também o jogo, foi sempre mais equipa. Mas hoje, ao contrário daquilo que eu disse da outra semana, esta equipa do Fluminense quis jogar para ganhar. Parabéns às duas equipas, muitos nervos à flor da pele agora no final do jogo. Não dá para perceber a expulsão do Gabigol, é uma coisa de loucos, não é? Bom, é legal porque a gente vê os dois lados. Então, primeiro o Evanilson fala, amassamos os caras, entendeu? Foi um placar que... o Odair também, enfim, dominamos o Flamengo, não foi justo esse resultado. E aí você ouve a versão Flamengo. Jorge Jesus diz, não, fomos um time melhor, mas dessa vez o Flu jogou para tentar ganhar. Na partida 1, se a gente pode chamar de partida 1, ali da semana passada, parece que o Odair montou o time com uma ideia estratégica específica de como segurar o Fla, né? Como tirar a velocidade do jogo, atrapalhar o estilo desse Fla. Será que ele também se surpreendeu com o que ele encontrou e falou, bom, talvez no jogo 2 eu vou ser um pouco mais ofensivo, um pouco mais contundente? O Odair? É. Sim. Eu acho que você vai evoluindo de acordo com o que o elenco vai te apresentando, né? Eu acho que isso fica muito claro de um jogo para o outro. Ele soube no primeiro jogo tirar, né? Se falou muito desse tirar a velocidade do Flamengo. E nesse segundo jogo, né, no jogo de hoje, nessa melhor de 3, ele soube mais do que isso. Ele soube incomodar a falta de velocidade por esse momento que vive o Flamengo. Eu acho que esse é o grande mérito do trabalho do Odair nesse curto espaço do retorno do futebol. Acho que tem uma coisa que conta também, o entendimento do que ele consegue fazer nos 90 minutos. Porque quando vem as alterações, o elenco se mostra frágil. E aí é onde o Fluminense, perde um pouco da pegada ali, do que pode observar. Ele fez algumas alterações dentro da realidade do time, porque o time cansa e é normal que isso aconteça, né? Por todo o contexto. Eu acho que é aí agora o próximo passo de evolução. Então é aquilo que vai acontecendo. A cada semana evolui um ponto. Se você fizer um paralelo de novo com o trabalho dele no Internacional, as alterações também eram um pouco que ele tinha um pouco mais de dificuldade, não do trabalho dele, mas pelas opções que ele tinha no banco. Que não tinha tanto elenco. Não tinha tanto elenco. E acontece isso agora com ele no Fluminense também. Casão, o Rafa falou bastante no último bloco sobre talvez um dos pontos negativos que o Fla tenha para enfrentar, dificuldades maiores nesse momento, são essas conversas que não terminam de Jorge Jesus com o Benfica, com os grandes da Europa, e em nenhum momento o torcedor e o time tem a certeza mesmo de que ele está fechado para um projeto de, sei lá, médio e longo prazo. Como o jogador se sente, isso dá uma desgastada na relação. Eu sei que ele é muito próximo do time, né? Se dão muito bem, enfim, jantam juntos, fazem comemorações juntos e tudo mais. Mas fica uma dúvida ali de, pô, será que a gente está no mesmo projeto ou é tanto dinheiro e tanta projeção hoje em dia que é muito profissional e tranquilo e tá tudo bem, cada um vai para um canto? Eu acho que mexe sim, mexe bastante. Quando você tem um elenco, um time de futebol com um treinador que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, jogando muito bem. Quando você joga muito bem e ganha campeonato, a união é naturalmente, né? Essa coisa de se gostar, né? Os jogadores, um gostar do outro e tem prazer em treinar. E o gostar do treinador, do modo que o treinador trata o time, os jogadores, e do modo que o treinador coloca o time para jogar, né? Então isso tudo aconteceu no Flamengo. Um prazer coletivo de relacionamento fora, dentro do campo, dentro do treinamento, nas conversas, nas brincadeiras. Então isso é muito difícil de acontecer num time de futebol, é raro mesmo. Mesmo você pegando times que são campeões, assim, nem todos têm esse tipo de harmonia dentro do campo. Eu joguei na época do Corinthians, da democracia corintiana, e era um time de muita harmonia, muito assim, parecido com isso que dá para... Né, que parece que o Flamengo tem e que eles dizem que tem, que é a harmonia, o relacionamento, gostar de estar dentro do campo para treinar e para jogar, e principalmente gostar do treinador como pessoa e do modo tático que ele coloca o time. Então você fica meio abatido assim, pô, será que ele vai embora? Será que o outro que vem, se vier, vai colocar o time para jogar desse jeito?
vai mudar? Será que o cara vai ser legal e não é? Ou não vai ser? Porque quando você começa um relacionamento de um grupo de jogadores com um treinador, demora um pouco para você saber o que ele quer e logo inicialmente você tem muitas incompatibilidades. Aquele que não joga, pô, eu não estou jogando. Quando o cara é substituído, pô, o cara me tirou. Com o decorrer do relacionamento, isso acaba. Acaba porque o time joga bem, porque o ambiente é legal, tem harmonia e ganha títulos, né? Então o momento do Flamengo é esse, né? Desde o ano passado. Os jogadores se respeitam, aquele time que joga, o cara sai, entra outro time, uma mudança do treinador, não tem uma incompatibilidade de decisões ali. E quando você percebe que o seu líder, que é o treinador, está em dúvida se vai ficar ou se vai embora, e aí você já começa a pensar naquela possibilidade de quem vir, né? E normalmente você não encontra na sua cabeça um cara igual aquele. Pô, porque é muito difícil você trazer um cara e colocar no lugar de um treinador que funcionou tudo muito bem. Isso sim dá um desgaste emocional para o jogador e dá um receio de perder aquele cara que te dá tudo, né? Dá tudo, dá futebol, dá tática, dá relacionamento, dá diversão, dá prazer. E é muito difícil encontrar um outro que faça isso. Faço das palavras do Casão minhas aí. O Jorge Jesus parece, pelo menos pelo pouco que a gente já tem uma experiência que a gente conhece, mas ele é one of a kind, né? Uma peça única aí que não